Sejam todos bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de Imersão em Desenho Técnico. Hoje eu vou falar para vocês sobre a perspectiva isométrica paralela, tá bem? Pessoal, hoje eu trouxe aqui uma faquinha, trouxe aqui também um sabão. Ô, professor, como assim uma faquinha e sabão, professor? Você vai ensinar a gente a lavar hoje? Não, hoje a gente vai fazer uma prática um pouquinho diferente. No meio da aula eu falo um pouquinho melhor sobre ela. Nós vamos fazer uma prática um pouquinho diferente e eu vou usar o sabão para isso, né? Eu vou simular aqui umas situações com ele. Vai ser bem interessante, acompanha comigo. Senhores, antes de eu continuar a aula, eu preciso fazer uma referência para vocês. Professor, o que seria uma perspectiva isométrica paralela, professor? Me ajuda aí nesse conceito. Ajudo. Pessoal, acompanha essa imagem que está na tela para vocês. Isso aí é um prisma rebaixado. Agora, veja ele em cima do eixo isométrico, tá? São duas colocações que eu estou fazendo aqui para vocês. Percebam que agora, por exemplo, eu estou tratando aqui com vocês das linhas que fazem o paralelismo com o eixo X. Percebam que todas que estão em destaque, elas são paralelas ao eixo X. Agora vamos virar um pouquinho o raciocínio. Acompanhe essa segunda imagem e perceba que todas as linhas agora que estão em destaque, elas são paralelas ao eixo Y. E eu digo que uma perspectiva isométrica é paralela quando todas as linhas da peça, elas são paralelas a algum eixo isométrico. Beleza, pessoal? É por isso que o nome tem perspectiva isométrica paralela. E agora nós vamos praticar um pouquinho o desenvolvimento dessas perspectivas. Eu prometi para vocês e vou fazer. Eu vou desenvolver essa perspectiva primeiro em cima de uma mesa, tá? Com a régua normal, provavelmente é o que vocês vão ter. Depois eu vou desenvolver ela com a régua T e uma prancheta. Beleza, pessoal? Então eu peço que vocês me acompanhem e a gente vai desenrolar a aula agora em cima disso. Pessoal, eu tô aqui com essa barrinha de sabão, tá bem? Existe um kit de pecinhas didáticas para desenho técnico, né? Como provavelmente vocês não vão ter. Uma sugestão que eu tenho é que nós façamos da utilização de uma barra de sabão como essa e em cima dela nós vamos fabricar as nossas pecinhas que nós vamos desenhar, até para poder facilitar o entendimento, para facilitar o visual. Beleza, pessoal? E a primeira pecinha que eu vou mostrar para vocês, que nós vamos desenhar aqui, vai ser esse prisma rebaixado que está na tela, tá? Eu vou pegar ele com essas informações, com essas medidas. Ele tem 50 de altura, 60 de comprimento, 40 de largura e 20 de altura na parte rebaixada, tá bom? E tem 30 nas partes dele. Então ele vai ter 60 de tamanho, talvez tenha uma diferençazinha aqui, né? Vou ter que dar uma reduzida nele aqui para ele ficar mais ou menos com 60 de tamanho. Vou cortar ele aqui assim, até fazer essa marca aqui logo, ó. Aqui eu vou marcar os 60 dele, nos dois lados, né? Aqui. E mais aqui assim, pra gente fazer um cortezinho perfeito. Agora a gente pega aqui e corta a pecinha. Agora que eu já cortei ele com as medidas máximas dele de 60, vocês podem observar que na parte de 30 dele, ó, então vou medir aqui 30, vai ter um rebaixo, né? Então vou fazer essa marcação aqui com 30. Aqui embaixo eu marco com 30 também. E agora aqui eu vou fazer o rebaixo dele, né? Esse rebaixo aqui ele vai ser feito na altura de 20 milímetros, no total da peça tem 50. Aqui a gente faz o corte. Nós temos aqui um esboço da pecinha, né? Em sabão, que nós vamos desenhar agora. Ela vai ter seus 40 milímetros, eu ainda posso reduzir ela um pouquinho, sei lá, der mais, né? Deu um pouquinho mais, então ainda posso trazer ela aqui assim. Pessoal, aqui ó, eu tô com o meu prisma fabricado, tá? E é ele que nós vamos desenhar. A primeira pecinha que nós vamos desenhar a perspectiva é exatamente esse prisma aqui. Ele vai ficar mais ou menos com esse visual aqui que a gente vai desenhar na nossa folha. E vocês vão poder acompanhar comigo. Vai ficar assim, ó. Beleza? Bom, pessoal, o primeiro passo aqui é você utilizando a régua T, esquadrejar a tua folha na sua mesa de trabalho. Beleza? Botei aqui, esquadrejei com a régua T, isso é importante, que eu vou ganhar tempo com isso depois. Aí você faz a margem e a legenda, que já foi trabalhada, né? Então não vou ficar aqui explicando, mas vocês podem acompanhar em vídeo acelerado.
desse lado, tá? Agora eu apago esses excessos de linha com a borracha de desenho técnico, né, que a gente vem conversando. Uma das condições de desenho é a gente não extrapolar a linha, né? Ela tem que ter o limite dela. Não pode ter essas arestas sobrando. Então já corrigi isso. A lapiseira eu faço com um grafite 0,5, conforme orientado pela norma, né? Espessura 0,5. A legenda não é padronizada à altura, mas eu vou trabalhar com 20 milímetros de altura. Aqui mais 30, 40, 58, né? 20 e 30. Aqui. Aqui a legenda já feita, desenhadinha, escrita, certinho. Pessoal, aqui agora é o seguinte. A peça, se vocês observarem, ela tem 50 de altura. Existe um macete que a gente utiliza com as peças didáticas de desenho técnico dentro de sala de aula, que a gente pega a altura da peça, né, que representa a altura máxima do prisma, independente se ele é rebaixado ou não. Aqui no nosso caso a altura máxima é 50, multiplica por 2,5, é uma constante. Aí você vai obter a medida, nesse caso, de 125 milímetros. Tá bem? Então o que eu vou fazer? A partir da margem de cima, eu vou puxar 125 milímetros para baixo e vou fazer uma linha de base, que é a linha que vai ser o início da minha peça. Por que eu faço esse cálculo? Para garantir que minha peça desenvolvida não bata na margem de cima. Só para isso, tá bom? Então vem aqui, marco 125, também na olho de santo, né? Posso marcar 120, vai dar certinho também. Professor, isso dá para todas as situações? Não. Só para as peças didáticas que eu tenho comentado aqui com vocês. Tá? As peças que são utilizadas em desenho técnico mesmo. Então, um kit didático, só para esses kits. Então, fiz aqui essa linha que marca aqui o início da perspectiva, que é onde eu vou colar o meu instrumento. A primeira técnica que eu vou usar com o instrumento colado na mesa. Tá? Essa linha aqui que está marcando, a gente chama, e depende da bibliografia que vocês vão tomar como referência, de linha de base, linha inicial ou linha terra, tanto faz, tá bom? Depende só do livro mesmo que você vai estar tomando como referência. Eu vou chamar de linha terra. Reguinha colada. Com esquadros de 30 graus, eu vou desenhar o eixo isométrico, né? Eu vou apoiar ele, o esquadro de 30 graus. Aqui a parte mais alongada que é 30 graus, né? Essa outra parte que é 60. Com o esquadro de 30 graus, eu vou apoiar ele sobre minha régua e desenhar o primeiro eixo, que eu vou nomeá-lo de eixo Y. Agora, com o esquadro, é só eu virar ele, eu vou desenhar o outro eixo. Aí podem pintar duas dúvidas. Eixo X. Professor, qual é o tamanho do eixo? Isso pouco faz diferença, tá? Por quê? Porque em cima desse eixo que você vai desenhar a sua peça. Se ele ficar maior, a gente apaga. Se ele ficar menor, a gente completa. E o eixo Z, que é exatamente aqui no cruzamento, no vértice, né? Uns 3 eixos feitos aqui. Pessoal, qual é o grande lance aqui da perspectiva isométrica? A partir do eixo, eu começo a fazer as marcações de medidas, né? Por exemplo, eu vou marcar logo, igual vocês podem acompanhar na tela. Eu estou com um sabãozinho aqui. A minha peça ela vai ser desenhada dessa maneira, em cima desse meu eixo isométrico. Tá bem? E ela vai ser representada exatamente dessa maneira. Então eu vou começar a desenhar aqui pelas linhas de baixo. Eu vou puxar essa altura, daí eu vou fazer essa linha aqui. Fazer essa linha, fazer esse rebaixo. Depois eu vou fazer a estrutura da parte de cima. Beleza? Vocês podem acompanhar aí na tela, tem as medidas. Vou tirar um pouquinho aqui, depois eu volto com a régua. Então eu vou fazer a marcação das medidas, né? Vou tirar um pouquinho aqui, eu começo marcando. Ela tem 40 de largura. Então marquei aqui a largura dela. E a parte rebaixada ela tem 20 de altura.
E sabe qual é o legal da perspectiva isométrica? Que uma vez marcadas as medidas, vocês vão perceber o quanto pouco eu vou usar a régua para poder ficar aferindo no desenho. Só em situações em que eu não tiver como obter o cruzamento das linhas, aí eu vou ter que usar. Fiz as 3 marcações das medidas dela para a gente começar. Voltei a régua aqui na posição, com a régua de 30 agora apoiada em pé no eixo. Eu já risco aqui atrás. Professor, não vai medir não? Não por agora, tá bom? Eu já risco aqui porque isso é uma peça isométrica e os traços eles se casam, né? Então, por exemplo, eu vou fazer esse traço aqui, como vocês podem acompanhar. Esse traço é paralelo a esse eixo. Então eu tenho que vir nele, apoiar o meu esquadro e arrastar a partir dele. Olha lá. Agora sim, já fiz esse traço de baixo. Isso é um excesso? É. Já posso apagar? Já pode. Tem gente que gosta de deixar para o final, tem gente que gosta de apagar. Eu vou apagar logo agora no começo para ir limpando o desenho. O eixo Z, eu já vou usar ele a partir de agora? Não mais. Então vou apagar um pouquinho o eixo Z também para poder despoluir um pouco o desenho. Tá bom? Então tá aqui. Evitar, né? Arrastar a mão. Agora, senhores, vocês podem olhar o desenho. Eu vou fazer essa linha e essa linha. Essa linha são paralelas a esse eixo. Apoio o esquadro no eixo que ela é paralela, só arrasto para lá, olha como é tranquilo. Próximo passo. Se vocês observarem, a parte sobressaltada dela tem 30. Ela tem 60 no total. Então aqui embaixo só pode ter mais 30. Vamos marcar os 30 aqui embaixo. Marquei os 30. Pessoal, mais uma coisinha. Essa linha que vai ser desenhada é paralela a essa, que é paralela a esse eixo. Então eu apoio no eixo que ela é paralela e levo até lá. Tem um excesso de linha, professor? Tem. Já posso apagar? Se for te ajudar, já pode. Tem gente que gosta de apagar mais no final. Isso não faz diferença para mim, mas para ajudar vocês eu vou apagar logo agora. Próximo passo. Risco as arestas de cima. Vai medir, professor? Não agora. Depois eu meço isso. Risquei. As arestas de cima, elas têm, para a peça dar 50, elas têm que ter 30 de altura. Então a gente marca aqui. 30 de altura. Agora eu vou fechar aqui em cima com essas linhas que são todas isométricas, né? Essa linha que eu vou fazer, ela é paralela a esse eixo. Então eu apoio nele e levo até lá. Essa linha que eu vou fazer é paralela a esse eixo. Olha como eu estou usando pouco a régua para medir. Esse é o grande lance da isometria, né? Ela garante que as linhas todas vão se encontrar. Já fiz logo aqui atrás, porque era paralela a esse eixo, só continuei. E para fechar aqui em cima, é só trazer essa linha isometricamente até lá, bater aqui. E ela vai ser paralela a essa e a esse eixo. Pronto, desenho praticamente finalizado. Agora, vou apagar esse excesso de linha. Só apaguei um pedacinho do desenho, tem problema? Claro que não. Porque agora mesmo você vai enegrecer o desenho, né? Então não tem exatamente um problema. Tiro o excesso aqui para não sujar o meu desenho e começa a enegrecer. Começar com todas as linhas paralelas ao eixo X. Agora para todas que são paralelas ao eixo Y. Agora todas que são paralelas ao eixo Z. Tá aí, desenho finalizado. Eu enegreci o desenho porque todo desenho isométrico ele é enegrecido com lápis 2B. Isso é uma norma, isso é uma regra. E, principalmente, o grande artista do meu projeto é o desenho. Então, por isso que ele é enegrecido. Pessoal, ensinei vocês a desenharem aqui com os instrumentos básicos colados na mesa, né? Considerando que eu não tenho uma prancha e etc, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu posso fazer esse mesmo desenho, tá? Em cima de uma prancheta. Aqui é a peça original, né, que a gente fez, e aqui ela é representada em perspectiva isométrica. Bom, aqui estou com a prancheta, estou folgando os parafusos aqui para prender a folha aqui dentro. A folha bem apoiada, lá dentro da prancheta, eu aperto os parafusos.
Beleza? Para quem tem a prancheta, essa é a segunda forma de executar os trabalhos. Pessoal, com a prancheta não muda muita coisa. Eu tenho que começar pelo eixo isométrico. A diferença é que agora eu vou usar essa base lateral aqui para fazer o risco do eixo, né? Então eu boto o esquadro nessa posição. Eu vou botar a peça mais ou menos, eu tenho que imaginar que o eixo isométrico ele vai partir daqui e a peça vai ser jogada para cá. Se eu botar ele muito para cá, a peça vai sair fora. Se eu botar ele muito para cá, ela vai ficar muito jogada aqui para o lado esquerdo da folha. Então eu coloco aqui, ó, o meu instrumento. Eu vou começar o eixo aqui assim mais ou menos. Faço o eixo assim, né? Viro somente agora, assim, né? Faço o eixo X. E assim, dá pra fazer o eixo Z também. Eu acho que eu prefiro trabalhar com a prancheta, né? Aí vai ficar um pouco mais rápido. Faço assim o eixo Z. Os 3 eixos desenhados. Agora eu marco as medidas básicas. Ela tem 30 de largura. A parte rebaixada tem 20 de altura. E o comprimento dela é 60. Bom, na verdade ela tem 40 de largura. Remarquei aqui para 40, agora sim. Senhores, agora é um jogo de esquadro, né? Fazer essa reta aqui, paralela aqui. Botei ele apoiado. Assim. E assim. Botei ele apoiado aqui de novo. Com esse quadro de 45 já faço essa parte em pé. Aproveito e faço logo essa aqui também de trás. Apoiei de 45 aqui no esquadro de 30 nessa posição. Agora eu viro os esquadros. Eu vou fazer essa linha e essa linha. Então eu coloco o esquadro nessa posição. Desenho essa linha, que vai ter 30, né? Que a gente já viu que vai ter 30. Desenho essa linha. Beleza? Marco os meus 30. E puxo ela aqui, paralela a esse eixo. Tá arriscadinho já. Apago esses excessos de linha. Agora eu vou desenhar essas linhas em pé. São as linhas verticais. Coloco o esquadro nessa maneira. Apoio o de 45 graus. Agora eu meço ela, que ela tem que ter 30 de altura, como vocês podem acompanhar no protótipo aí da tela, né? Só com esse quadro de 30 eu finalizo o desenho. Ah, professor, mas ficou menor aqui. Não tem problema não, a gente ajusta isso. Eu vou fazer esse ajuste que eu vou precisar dele para poder achar o ponto. E enegreço o desenho. Tá aí, pessoal, os dois desenhos realizados, um com a régua na mesa, então esse aqui com régua na mesa, e esse aqui com a régua na prancha, tá bem? Pessoal, tem muita coisa para mostrar para vocês ainda.
Essa aula ela ficou meio comprida, é verdade. Eu fiz duas práticas aqui nessa aula para mostrar aqui o desenho dessa perspectiva com prisma rebaixado, sendo diretamente na mesa, e depois eu fiz ela em cima da prancha para vocês verem como é que funciona. Agora eu convido vocês a assistir a próxima aula, que eu vou fazer a perspectiva isométrica de uma peça um pouquinho mais complexa, mas vale a pena acompanhar também. Tá bem? Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima aula.